Vamos falar especificamente sobre as redes digitais no que toca ao livro e que desafios é que as redes digitais acabam por trazer ao leitor e aos autores, aos livreiros e ao mundo. De que forma é que essas redes digitais são um desafio e podemos utilizá-las a nosso favor, mas também percebendo que é preciso regular e que é preciso ter atenção àquilo que nos é vendido em termos digitais. Vamos então a esse debate. Eu chamo ao palco André Novaes de Paula, que é presidente da Associação Portuguesa de Marketing Direto e Digital. André Novaes de Paula, chamo-o ao palco. Chamo também a Joana Pinto, que é advogada da Sociedade Antas da Cunha, a CIJA, e ainda o meu colega Tiago Freire, subdiretor do ECO. Bem-vindos, o palco é vosso e a discussão também. Obrigada. Até já. Obrigado, Alberta. Então, nós vimos, não conseguimos ouvir com a atenção que gostaríamos a apresentação anterior, mas vimos muito entusiasmo. Muito entusiasmo, a terra de oportunidades, e nós vamos falar aqui também dessas oportunidades, mas também de alguns riscos que podem existir. Eu vou lançar uma primeira pergunta. Já nos estão a roubar tempo face ao que estava combinado, não sei se repararam. Mas vamos avançar, senão ainda fica pior. Bom, começar com uma pergunta para ambos, um bocadinho à volta dos principais desafios que vocês encontram como conceito unificador desta conversa. Obviamente que o André mais mais ligado à parte da comunicação, do marketing, a Joana mais à parte jurídica, com a especialização cada vez faz mais na área de inteligência artificial. E começava, se calhar, aqui pelas Joanas. Os principais desafios que identificas para a indústria do livro e para este ecossistema? Obrigada, Tiago, pela pergunta. Nós, como já foi aqui dito hoje, vivemos momentos de profunda transformação na forma como comunicamos, como criamos, e também, como já foi aqui dito hoje, o mote desta edição, Reinvenção das Espécies, não podia ser mais oportuno, porque se há dimensão da nossa existência que tem sido profundamente afetada é a criação intelectual. Respondendo à tua pergunta, e na parte que eu aqui represento, que é a parte mais, a perspectiva jurídica, eu acho que é uma pergunta de resposta simples, de resolução já mais complexa. Eu acho que o grande desafio do livro neste momento não é o livro desaparecer, deixar de ser considerado como uma obra e passar a ser tratado como um dado. Um dado que alimenta, quase como combustível gratuito, máquinas, sistemas de IA generativa, à margem dos autores e do criador autoral. E, portanto, eu acho que esse é, de facto, o grande desafio. Nós sabemos que há milhares e milhares de livros, por exemplo, mais de 200 mil livros, incluindo obras de ficção, poesia, ensaios, que já foram usados para treinar os mais conhecidos sistemas de IA generativa. E, portanto, este número mostra bem o que é que está aqui em causa, ou seja, não se trata só de proteger aquilo que são as obras passadas, mas assegurar que a criação autoral continua a ser valorizada no futuro. E do ponto de vista jurídico, há aqui ainda um outro desafio, ou uma outra profundidade deste desafio, que é a seguinte: a legislação neste momento ainda assenta em conceitos tradicionais de obra original, de distribuição controlada, que já não se coadunam com esta realidade e com este ecossistema digital. Portanto, o grande desafio neste momento é assegurar que a obra protegida continua a ter o seu estatuto a nível económico, cultural e jurídico. Muito bem. André, desafios. Nós falámos antes e há muita coisa que se pode fazer, mas o que é que está a ameaçar, na tua opinião, agora? Qual é o principal desafio que tu apontas na área de comunicação? Primeiro que tudo, o meu agradecimento por estarmos aqui. É muito interessante debater estes temas que são importantíssimos, obviamente. O principal desafio é vender livros, não é? Penso eu. Se formos resumir, alguém que publica um livro, o que é que quer fazer? Quer vendê-lo, não é? Quer que haja mais olhos a poder ler esses conteúdos, obviamente respeitando todos os direitos de autor e tudo mais. Não as outros tipos de propagação que esse não desejamos. E hoje em dia, com o ecossistema como está, não é? Se vamos falar de marketing puro e duro, não é? Com toda
a multiplicidade de canais, de meios e canais que existem, obviamente há uma dificuldade aqui acrescida, já para não dizer, e felizmente estivemos a ver há pouco o Dr. Miguel Pauseiro a partilhar o resultado do estudo, o número de publicações que há anualmente, que é considerável para a dimensão do nosso país, que espera-se que continue a aumentar, mas que é considerável, obviamente todos estão a concorrer uns contra os outros, porque quando alguém está a ler um livro, independentemente do género, não está a ler outro, não é? E um editor, quando está a fazer, mediante a sua dimensão, publicações, várias publicações por ano, ele próprio tem que decidir onde é que vai apostar, porque provavelmente nem todos, devido à aceitação de mercado, ao volume de obras a vender e tudo mais, terão a mesma atenção, o mesmo esforço de marketing, mas não deixa de ser complicado, porque quando estamos a falar de marketing hoje em dia, não é? Quando falávamos em marketing tradicional, tínhamos meia dúzia de meios, hoje em dia é um piano com muitas teclas. E podemos compor a obra que nós quisermos em termos de composição com essas teclas todas, o que faz com que seja extremamente complicado perceber o que é que se deve fazer. Portanto, para mim, um dos grandes desafios é realmente ter departamentos de marketing internos nas editoras que sejam especializados exatamente nisto, em lançamento de obras. Nós depois vamos, um bocadinho mais à frente, vamos explorar isso, porque tu tens algumas ideias que tens partilhado e que me parecem interessantes mais nessa ótica. De facto, a questão de quem está a ler um livro não está a ler outro, mas mais, quem está a ler um livro não está a ver a televisão, não está a jogar computador, não está a jogar, como é que é, Candy Crush. A luta é pela nossa atenção, porque o nosso tempo é sempre o mesmo. Exatamente. E a luta é essa. Joana, nesta área mais específica da inteligência artificial, percebemos, ouvimos todas as oportunidades que podem trazer, mas também sabemos todos os riscos que já está a trazer. Como é que nos podemos assegurar que esta tecnologia é uma aliada e não um obstáculo, nomeadamente à monetização das obras, aquilo que falavas? As plataformas digitais deviam ter um papel mais ativo na prevenção de direitos de autor? Estão interessadas nisso ou não necessariamente? No fundo, como é que nós garantimos que os conteúdos usados, por exemplo, em campanhas digitais, estão juridicamente protegidos? Como é que nós conseguimos, ou como é que é possível que as obras não sejam apenas mais um conteúdo a ser mastigado, digerido e depois, no fundo, entregue sob outra forma, mas que o autor não é remunerado? Sim. Há um disclaimer que eu gostava de fazer, que eu sou adepta da tecnologia. Eu acho que a tecnologia é importante, é necessária e é imparável, acima de tudo. Mas sou adepta de soluções tecnológicas que estejam ao serviço da sociedade e do bem comum. E isso significa que tem que existir regras claras, tem que existir uma matriz ética que, no fundo, enquadra essa utilização da tecnologia. E a pergunta, eu acho que deve ser... O problema não está na tecnologia, a pergunta deve ser que inovação é que nós queremos. Queremos uma inovação ao caso ou queremos uma inovação que respeite direitos? Eu acredito nesta segunda. Claro que isto é um desafio também para o direito, não é? Que não anda ao mesmo ritmo que a evolução e a inovação, mas, de todas as formas, já foram dados alguns passos, nomeadamente com a Diretiva de Direitos de Autor, que veio já dar resposta a algumas necessidades, nomeadamente a necessidade de transparência, do uso de obras nos datasets que treinam modelos de inteligência artificial, a necessidade da rastreabilidade, identificação de conteúdo original. Portugal, portanto, isto foi e é importante, mas agora há um papel que os Estados têm que fazer, não é? Portugal transpôs esta diretiva, mas foi, a meu ver, pouco ambicioso. Portanto, há espaço e há responsabilidade, tem de haver responsabilidade para ir mais além, porque nós continuamos sem mecanismos efetivos de rastreabilidade e de transparência e, portanto, este vácuo legal prejudica os autores e beneficia as plataformas, e com isto posso dizer que sim, entendo que as plataformas devem ter um papel mais ativo, até porque lucram com a utilização de conteúdos e, portanto, não pode haver... A regra é muito simples. Se a IA, plataformas ou outros stakeholders usam obras protegidas, os autores têm que ter a devida compensação justa. E, portanto, a solução, que parece simples, mas não é, passa por criar estas regras muito claras, mas isto obriga a um diálogo estruturado que envolva
autores, editores, tecnólogos e fornecedores também, porque os fornecedores das soluções de inteligência artificial têm que, portanto, à partida, no ciclo de desenvolvimento das suas soluções, assegurar que estão integrados os mecanismos necessários para garantir esta transparência e rastreabilidade e haver, depois, modelos de licenciamento que asseguram que há um pagamento justo. Portanto, é este diálogo que tem que começar a existir de forma mais consistente. Mas ainda estamos um bocadinho longe disso, não é? Ou seja, a sensação que dá, eu vendo de fora, é o roubo, entre aspas, ou a apropriação indevida de forma mais elegante está a acontecer e a remuneração não necessariamente, depois essa questão há as regras e depois o enforcement. Pelo menos visto de fora, parece-me que até lá chegarmos... outra discussão, porque uma das que lá está, para haver enforcement, tem que ver quem faça esse enforcement. E, por exemplo, há autoridades de supervisão que têm que ser criadas, ou já deveriam ter sido designadas, e ainda não foram. Nomeadamente Portanto, nomeadamente para efeitos de inteligência artificial. Portanto, há todo aqui um caminho e, de facto, há coisas para fazer. Sim. Aqui a minha pergunta preferida, porque eu adoro este tema, que é umas propostas que tens falado, tens avançado, tem a ver com a extensão da vida do livro para além do livro. Ou seja, existe uma obra, mas depois há haver um reforço de comunidades à volta das obras, ou a criação de verdadeiras comunidades, até das personagens. Não é? Eu penso, por exemplo, as hipóteses que isso abre. Não é? Não há nada impede que a personagem de um livro tenha uma página de Instagram, mas não é, mas como se fosse uma pessoa. E os seguidores estarem lá. Eu acho isso engraçadíssimo. E a questão é, como é que isso pode ser feito e, sobretudo, se nós cá temos estrutura e conhecimento e disponibilidade de meios para poder, de facto, abrir dessa maneira os horizontes do que é uma obra, como é que uma obra pode viver. Primeiro, não é impossível que haja essa possibilidade, não é de todo. Agora, se é rentável ou não, resta fazer para descobrir. Mas isto em marketing, o que nós fazemos é testar e ir vendo, ir exatamente descobrindo o que é que funciona e não funciona, o que é rentável ou não é rentável. E a rentabilidade aqui mede-se, o que nós estamos a investir está a compensar com a venda, neste caso de obras, ou não. Mas realmente esta vida que nós podemos ter para além dos livros, das páginas, seja qual for o seu formato digital ou não, é extremamente importante e interessante. E este termo chama-se transmídia e é algo que eu acho que devia ser explorado qual fosse o género de livro, seja um romance, não é? Em que aí temos as personagens, é extremamente interessante. Isto é algo que já é feito para séries, para filmes. Muitas vezes eram os próprios fãs que criavam essas personagens reais, não é? Com uma vida real, mas que depois podia ser ou não adotado, e de vez em quando era, por quem fazia efetivamente a série e dava continuidade, mas porque não em relação a um livro, em relação a uma personagem, principalmente quando há séries de livros que têm as mesmas personagens, não é? E acompanhar, ter uma vida própria, ter uma bio, ter outras coisas que podem ser exploradas e que podem, inclusivamente, ser comercializadas, muitas delas, com coisas de subscrição, pequenas histórias, não é? Há estes universos grandes, como de Star Wars. Nós, quem não é fanático, eu não sou, eu gosto, mas não sou fanático, mas, por exemplo, Star Wars é um universo gigante, absolutamente gigante, com dezenas e dezenas de livros e spin-offs de livros com vários personagens, que hoje em dia nós vemos isso como temos estas plataformas de streaming, que vemos isso é mais aparente, é mais óbvio, não é? Porque vai havendo essas coisas, mas existe livros e livros e livros, não são aqueles filmes que nós vemos só, é muito mais do que isso. E pode-se fazer isso ao nível da obra, dentro do que o investimento justifica face à rentabilidade. Não só para isso, mas mesmo para livros técnicos, é possível fazer isto, em que se temos um livro técnico, quer dizer, não se consegue colocar tudo no livro, para além de que depois de estar em papel, a atualização é mais difícil. Portanto, nós podemos ter hubs de conhecimento associados àquela obra, que vão sendo desenvolvidas com subscrição, sem subscrição, seja o que for. Muito importante olhar também para o papel da marca pessoal dos autores, que é algo que deve ser trabalhada pelos próprios e deve ser a editora, no caso daqueles que não estão tão conscientes para essa necessidade, a ajudá-los a trabalhar nesse sentido também, principalmente quando planeiam não publicar uma obra, mas uma sucessão de obras, estejam relacionadas ou não, e isso torna-se aí extremamente importante.
e o autor também ajudar, porque quanto maior for a consciência que existe e o brand awareness em relação àquele autor, mais fácil é que quando no momento em que vai fazer um lançamento tenha sucesso. E claro, se tiver uma comunidade muito forte que segue esse autor, segue também as obras dele, temos esta dinamização a vários níveis e a vários meios, tudo se torna mais fácil depois, à medida que vamos avançando no futuro e para novas obras e tudo mais. Querias dar um toque, Joana? Sim, eu acho que esta ideia da criação de comunidades de facto é muito poderosa e é um desafio e é uma boa oportunidade, quer para o marketing, quer para o direito. Mas esta extensão da vida do livro, não é? Por o livro em várias camadas, tem que ser acompanhada necessariamente também de uma extensão de direitos, não é? Pois. Quem é que explora comercialmente depois isso? Ou quem é que tem a compensação? O autor, a editora, a comunidade, por outro lado. Como é que são tratados os dados pessoais de quem faz parte dessa comunidade? Portanto, há aqui uma série de questões. É uma oportunidade, sim, mas levanta aqui também estes temas jurídicos que são importantes também tratar em paralelo. Pois. E olha, Felizmente eles já estão, porque tudo isto existe, não é? Não é nada do zero, sim, tudo sim. isto existe. Sim. Não é? Portanto, é algo que as editoras também têm que cautelar, obviamente, e definir, mas é algo. Em relação ao AI, só para acrescentar uma questão em relação ao AI, que eu percebo completamente a questão da utilização indevida, não é? Para, seja o que for, de obras, de tudo e mais alguma coisa. Aliás, tudo é explorado nesse sentido. Por outro lado, qual é o reverso da moeda? Também ajuda, e hoje em dia que muitas vezes, e tem havido uma pressão nesse sentido, em que são apresentadas as fontes, algo que se tenta trabalhar em marketing, o mais possível, é que aparecer em AI, ser resposta da AI. Porque antes nós trabalhávamos SEO, que é Search Engine Optimization, optimização a nível de motores de busca. Muitas perguntas hoje em dia são feitas diretamente em AI, estão a substituir as buscas normais que nós fazemos nos motores de busca. O que é que acontece? Do interesse de quem quer aparecer, é ser pesquisável e aparecer lá, porque isto vai ajudar a expor aquele autor, a expor aquela obra, obviamente. Para isso tem que estar lá a referência. Eu tenho algumas dúvidas acerca disso. Eu enquanto jornalista, também sou, digamos, vítima deste fenómeno, não é? Claro. Porque há estudos que mostram que as pessoas têm cada vez menos tendência de ir pesquisar diretamente nos sites, à procura de informação especializada nos sites, porque tem aquele resuminho da AI do Google e é suficiente. E 70%, o que é? Já não vão ver Para tráfego a fonte. é horrível. Para tráfego é horrível. Mas quem vive do tráfego, eu acho que Mas quase toda a isso- gente vive. Mas enfim. temos que aprender a viver com isso e arranjar Lá alternativas, está. porque não há Nós outra temos forma. aprendido a viver com tudo. A questão Sei é que ainda a cá AI hoje estamos, em mas é dia difícil. já é driver de vendas, já é driver de vendas. Há muitas vendas que começam exatamente em AI porque é lá que as pessoas vão procurar. Certo. Joana, e falaste há bocadinho, deste um toque en passant do papel de Portugal e perguntando como é que nós podemos, no fundo, liderar este debate ou puxar este debate. Portugal não é necessariamente muito forte tecnologicamente, mas tem sempre um caráter de early adopter. Nós temos muito entusiasmo com a tecnologia, às vezes até demasiado rápido. Mas como é que nós podemos entrar nesta discussão, nós, país, e o que é que nos falta para agarrar nisto e também ajudarmos a tornar uma vantagem competitiva para o setor criativo e editorial, porque nós somos pequenos, mas também somos ágeis, em teoria. Também tem vantagens, essa escala também tem vantagens. Sim. Eu acho que nós podemos e devemos liderar este debate. Aliás, o Miguel, que disse, já foi também mencionando a importância dessa liderança do nosso país a este nível, porque nós temos, vamos cá ver, nós temos talento criativo reconhecido, temos um ecossistema, aí eu acho que é um ecossistema tecnológico que é pujante, que também é bom para o caso. Temos uma escala que nos permite experimentar, portanto, e temos uma proximidade para podermos influenciar os decisores europeus. Portanto, nós temos aqui assim um conjunto de fatores muito importante. E se não fizermos este trabalho de liderança, alguém o vai fazer. E, portanto, depois nós vamos ter que lidar com, ou trabalhar com as regras que outros impõem e que podem não nos servir e que têm riscos que nós controlamos.
Eu queria dizer que já há trabalho feito em maio de 2025, deste ano, o Governo português já levou ao Conselho de Ministros da Cultura em Bruxelas uma proposta sobre os valores do setor cultural e dos setores culturais e criativos e chamou a atenção para a necessidade de salvaguarda dos direitos de autor e conexos e para a necessidade da transparência na origem de dados e dos mecanismos de licenciamento e compensação justa. Mas colocar o debate em cima da mesa ainda não é liderar. Não chega. Nós temos que apresentar propostas concretas e temos que levar as soluções. Portanto, nós temos que criar aqui soluções para podermos exportar. Temos que assumir esse papel, esse rol. E há algumas coisas que se podiam fazer. O AI Act diz que têm que ser criadas sandboxes regulatórios até agosto do próximo ano. Fazer sandboxes editoriais para o setor editorial, onde se possam testar novos modelos de licenciamento, onde se possam testar filtros de exclusão de conteúdos protegidos. Ter uma curadoria ativa na rotulagem daquilo que são conteúdos que são criados por IA, até para o leitor saber o que é que está a consumir. Claro, não é? Porque senão o leitor, lá está, não é o livro que deixa de ser o livro, o leitor é que deixa de ser o leitor. Portanto, esta curadoria ativa é muito importante. E depois a literacia, que também já foi aqui mencionada hoje. A literacia ao nível do conhecimento das regras, que tem que ser levada de forma clara através de guias operacionais aos editores, aos autores. Portanto, nós temos que sair aqui do plano político para entrar no plano operacional. E temos de não só levar o debate a Bruxelas, mas construir as soluções em Portugal. E para uma resposta rápida, como é que o nosso governo tem andado ao ritmo expectável ou um bocadinho? Eu creio que podíamos fazer mais. Há grupos de trabalho também que já foram criados e que debatem estas questões, mas, mais uma vez, estes grupos de trabalho são muito importantes, mas não podem esquecer o fim último da sua missão, que é pôr propostas em cima da mesa e implementá-las, porque senão caímos num ciclo de reflexão que não tem valor acrescentado nem valor real. Não se transforma em nada. Não se transforma em nada. Portanto, temos que deixar de debater e testar, ainda que se vão fazendo ajustes pelo caminho, porque tem que ser. Nós temos que deixar de pensar que temos as soluções ideais desde logo. Não vamos ter, até porque a tecnologia não é assim. Quer dizer, nós temos que ir testando, temos que aproveitar estes mecanismos, as tais sandbox, as tais zonas livres tecnológicas, testar, ajustar no caminho e exportar, sermos nós a liderar isto, a levar lá para fora as soluções. Muito bem. Estamos já quase no final do nosso tempo, porque, como eu disse, nós fomos aldrabados no tempo, roubaram-nos tempo. André, para terminar, acerca destas formas que nós já discutimos um bocadinho, que eu acho fascinante, como é que a tecnologia pode ampliar o que é o universo de um livro, e a minha pergunta é se não há o risco do livro deixar de ser o livro, tornar-se um universo multimédia, personagens, sagas, ok, bom, mas o livro continua a ser um livro assim? Ou não é isso que é importante? Eu acredito que sim, porque é a base, o livro. O que nós estamos a fazer aqui é o interesse de qualquer autor, alguém que coloca palavras em páginas, não é? Estou a dizer páginas digitais ou não, é que essas palavras sejam lidas, sejam ouvidas, não é? Querer passar o que quer transmitir. Portanto, quanto maior chance disso poder acontecer, seja qual for o meio, e esses meios não deixam de ter essa base central, que é o livro, isso é extremamente importante. E há muito trabalho que pode ser feito aí. E um dos conselhos que eu daria a um editor, que fazem todos um trabalho, felizmente, fantástico em Portugal, nós temos ao nível do melhor que se faz no mundo, graças a Deus, e temos um ecossistema muito vivo nesse sentido, é tão importante o que se faz em relação ao livro, como deve ser em relação à promoção do próprio livro. Porque se não há promoção, o que é que nós estamos a publicar? Para quê? O objetivo é pôr os livros nas mãos das pessoas, eles poderem ser lidos. Portanto, temos que profissionalizar esta área. Toda a parte de lançamento, todo este ecossistema de dar vida à obra para lá das páginas, tem que ser trabalhado. Tem mesmo que ser trabalhado. E há coisas engraçadíssimas que se podem fazer. Tenho um amigo outro dia que foi fazer um tour no Porto, do próprio autor, que é o Rui Coceiro, se não estou em erro, que escreveu um livro que é passado no Porto, em várias zonas do Porto, e foi o próprio autor que fez um tour
em que leva as pessoas e vai explicando o que é que são aqueles episódios que se passam num livro em cada um dos momentos do livro, naquele local. Isso também é transmídia. Isto é Em transmídia, pessoa. é fantástico, ainda para mais com o próprio autor, não é? Mas por iniciativa dele. Sim. Isto é uma ideia, não estou a dizer que serve para Claro, todos, claro. mas há tanta coisa que se pode fazer por aí. É engraçado, o que eu aconselharia é vejam autores de marketing que têm comunidades e vejam o que é que eles fazem, porque eles promovem o próprio livro. Eles até dizem, não, editora, eu faço o meu site, eu faço o meu lançamento, eu controlo tudo. Porquê? Porque sabem fazê-lo Acho que e fazem por isso. que no fim do dia também é importante que não se perca a essência do livro, não é? Da experiência narrativa, portanto, E acho que não se perde, porque Sim. continua a ser, eu que sou de marketing e que trabalho em digital, é sempre uma questão importante quando alguém lança um livro. E não há alguém que queira ser visto e que queira trabalhar a sua marca pessoal para dinamizá-la, que não pense em lançar um livro. Continua a ser algo marco, não é? extremamente importante, é um marco na vida das pessoas. E acho que isto é uma conversa que dava pano para mangas e fica o desafio para a PEL em que nós pudéssemos continuar isto, talvez noutros meios, Sim. não é? Para continuarmos a desenvolver este tema que me parece interessante. Bom, ficam apenas aqui algumas pistas, porque temos ali uma coisa a pescar, não sei se vai arrebentar ou não. Não, vai. É melhor não correr Eu o já risco. estou com medo. É melhor não correr o risco, mas agradecer muito aos meus dois convidados, ao André e à Joana, e agradecer-vos a vocês. É bom estar numa sala com pessoas especiais, porque ler livros e gostar de ler faz de nós especiais. É mesmo um superpoder, é um superpoder maior do que muita gente imagina. Portanto, obrigado pela vossa atenção e obrigado. Obrigada, aos nossos Tiago. convidados. Obrigada. Bom dia.